Olá pessoal, estaremos iniciando mais um treinamento agora a respeito da nova linha de detectores de fumaça por aspiração da Securiton. Então esse treinamento vai ser a respeito do Pipeflow, né, que é o software de projeto da tubulação, né, do sistema de amostragem de ar, tá, da linha Securismoke ASD 2000. Então, informações gerais do software, né? Principais características, ferramenta de design 3D, né? Podemos observar aqui na imagem da tela, né? É um print screen. Tá? Podemos observar aqui o ASD, né? A tubulação subindo, né? Conectando aqui ao ASD, né? E aqui na parte, digamos assim, no fundo, né? Nós temos aqui a planta do local, tá ok? Então é uma ferramenta de design 3D, né? Planta em formatos padrão de imagem, né? Pode ser o PNG, JPG, BMP e também pode ser PDF, tá ok? Orientação intuitiva para o usuário, né? Visualizações personalizáveis, né? De relatório de projeto. Nós vamos estar verificando depois na parte prática, né? De utilização do software, né? Fácil troca do material do tubo e planejamento livre e flexível. Vou falar um pouco a parte de estrutura, né? Então temos ali as configurações, né? Opções de configurações, né? O idioma, material barra família, o comprimento do tubo, né? Então existe alguns locais onde conseguimos comprar tubos de até 6 metros, né? Então aqui no Brasil, né, por padrão, normalmente o tubo é de 3 metros, né? Também podemos verificar a parte de tipo da abraçadeira que nós estaremos utilizando e a distância, né, o espaçamento que nós vamos considerar da abraçadeira fixando o tubo de amostragem, tá? O diâmetro de abertura nos pontos de amostragem, né? Ponto de amostragem, o tipo do ponto de amostragem, né? E sugestão de mostrar ou esconder. Aqui um pouco a estrutura dessa aba, né? Então novo, né? Preencha a máscara do projeto com os dados atuais, abrir, né? Abrir o arquivo e arquivo salvar e salvar como. Temos aqui uma outra aba com a informação, com o item info, né? Onde tem ali o link para os manuais de usuário, tá ok? Aqui um pouco a parte de estrutura, né? O processo de planejamento, né? Vamos primeiro inserir a planta, né? Após inserir a planta, nós vamos estabelecer a escala, né? Projetar a rede de tubo e elevar até o teto. Então, o primeiro, digamos assim, o primeiro design, né, da tubulação que nós vamos estar executando é como se tivéssemos fazendo o desenho dessa tubulação no chão, né, da planta, e depois nós vamos elevar, né, essa tubulação até o teto. Então, quando a gente mostrar ali a parte prática da utilização do Pipeflow, né, vai ficar bem claro essa condição, tá? Selecione o tipo do ASD desejado, né? Se é o ASD 2001, se é o 2002 ou se é o 2004, né? Vamos conectar este ASD à rede de tubulação, tá? Vamos calcular a sensibilidade e por fim nós vamos criar o relatório aqui, né? Esse relatório criado em PDF. A parte de processo de cálculo, né, nós vamos otimizar os pontos de amostragem, né, os pontos de aspiração, né, vamos calcular de acordo com a EN54-20 ou NFPA 72, né, vamos configurar ali o ambiente, né, definir a classe de resposta, o ventilador definir a velocidade em RPM, tá, ele pode variar aqui de 7.000 RPM a 20.000 RPM, né. E se as mudanças forem feitas, né, tamanho do furo, velocidade do ventilador, comprimento da tubulação, né, qualquer alteração que seja feita na parte física ali do sistema, a gente precisa pedir sempre para recalcular, tá ok?
Lista de materiais, né? A gente tem uma aba com a lista de materiais e nessa lista de materiais a gente tem um controle, né, dos materiais listados. A gente pode fazer a remoção ou adição de componentes e acessórios. E se necessário, né, um arquivo CSV pode ser exportado. A gente pode pegar essa lista de material aqui e exportar ele para CSV para ficar mais fácil para manipular a nossa lista de material. Processo de relatório, né? Nós vamos definir os views, né? Quer dizer, a gente pode gerar várias visualizações, né, do nosso projeto, tá? As visualizações podem ser criadas individualmente para as etapas correspondentes do trabalho, né? Rótulos podem ser exibidos ou ocultos, né, para facilitar a visualização do sistema, né? E no final salvar o relatório como PDF. Lista de atalho, né? Existe um documento, né? Pipeflow Shortcut List traço ENPDF, né? Ele tá em inglês, tá? Mas é uma lista de atalho ali que facilita a nossa utilização do software, né? Do software Pipeflow. Vamos neste momento, né, fazer a apresentação de um vídeo, tá? É um vídeo orientativo, né, de como utilizar o software Pipeflow, tá? É um vídeo que ele não tem áudio, tá? Somente texto, né? Texto indicativo, e esse texto indicativo ele tá no idioma inglês, tá ok? Basicamente, né, conforme eu comentei, é um vídeo indicativo de como utilizar o software, tá ok? Então vamos na sequência aí tá exibindo esse vídeo, tá ok?
Dando continuidade na nossa apresentação, tá? Vamos agora fazer um exercício prático. Então, passos a serem executados. Crie um novo projeto, né, do Pipeflow. Importe a planta armazenada na pasta compartilhada, né? É um arquivo denominado forPlane. Ajuste a escala, né? O comprimento do local, número 8, né? A sala 8, é de 17,5 metros e a largura de 9,40 metros. Projete o monitoramento do local. Desenhe o tubo no chão e adicione os pontos de amostragem necessários. Eleve o sistema até o teto, a altura do cômodo, né, da sala é de 7,5 metros. Vamos adicionar um ASD modelo ASD 2001 na parede leste. Conectar o sistema de tubos ao ASD. Né? Vamos calcular o sistema e vamos adicionar os detalhes de montagem da ASD como uma visão da seção do relatório. Então vamos criar um relatório, né? Gerar um relatório correspondente, né? Aí, para dever de casa, né? Fazer um projeto adicional, né? Para o quarto, a sala número 9, tá? A altura desta sala é de 14 metros e requer monitoramento também no REC, né? Aqui uma visão geral, né, do exercício prático que nós vamos estar realizando, né? Aí aqui foi feito aqui os círculos, né, de área de cobertura, né, conforme a norma 17240, tá? Então, para proteger essa sala de número 8, né, nós estamos protegendo a sala, tá? E não o REC de porta-pallets, né, tá? Então seriam necessários 3 pontos de amostragem, né? Um ponto de amostragem a 4 metros, né, da parede, um a 5 metros e mais um ponto de amostragem a 5 metros, né? De acordo com a área de cobertura aqui, né, relacionados aos círculos, né? Ok? Então vamos agora, né, realizar esse projeto, tá? Utilizando o software Pipeflow. Então vamos criar aqui um novo projeto, tá? Então a primeira, conforme nosso guia lá, né? A primeira ação a ser executada seria importar a planta, né? Então vamos importar aqui a planta, né? Vamos importar, tá ok? Escolher aqui o ficheiro, né? Aqui eles utilizam o português de Portugal, né? Então escolher ficheiro, né? O forPlane, né? E dar um abrir. Com a planta baixa, né? Aberta, né? Agora nós vamos aqui fazer o ajuste da escala, tá ok? Então vamos puxar esse ponto para essa parede aqui, esse ponto para essa parede aqui, tá ok? E vamos dar um zoom, né? Rolando, né, a roda do mouse no sentido para frente, né? Então rolando o mouse para frente, né? Vamos fazer aqui o ajuste fino agora, tá? Chegando aqui no final da parede. Chegando aqui no final da parede, né? Tá ok? E vamos colocar aqui o comprimento de referência, né? No nosso caso ali é de 17,5, né? E vamos aqui aplicar. Tá? Então com isso nós já fizemos o nosso ajuste, né? Da escala, tá ok? Então vamos dar um zoom aqui, né? Vamos teclar a tecla da esquerda do mouse, vamos segurar, tá? E vamos arrastar. Então, quando é necessário mover, né, o desenho, né? Basta segurar a tecla da esquerda, né? Pressionado, vai aparecer ali a mãozinha, né? E aí é só arrastar o mouse, tá ok? Então agora nós vamos inserir uma tubulação, tá? Pressiona a tecla Ctrl e um ponto aqui, né?
onde vai ser necessário criar a tubulação, tá ok? Então clicando a tecla Ctrl e pressionando a tecla da esquerda, né, tá? Nós criamos aqui a tubulação, tá? E a tubulação ela pode ser levada, digamos assim, com o mouse, né? Ou podemos digitar, tá? Então vamos digitar aqui, né? A nossa tubulação lá era 455, né? Então 14,2, né? Então deixar ali uma sobra de tubulação de 20 centímetros, né? Após o último furo, tá ok? Então dá um Enter, né? Tá? E tá aqui a nossa tubulação, né? Então por aquele levantamento que a gente fez lá, né? A tubulação tá um pouquinho aqui, né? O centro da sala, né? Ficaria mais ou menos nessa área aqui. Então ali basta clicar com a tecla da esquerda, né? Sobre do mouse, né? Sobre a tubulação, né? Clicar, né? Segurar e arrastar, tá ok? Agora nós vamos tecar a tecla da direita do mouse, tá ok? E vamos inserir aqui os pontos de amostragem, né? Então adicionar pontos de amostragem por quantidade, tá ok? Então o primeiro ponto de amostragem seria a 4 metros, tá? O último ponto de amostragem seria 20 centímetros do final, né? E nós teríamos ali 3 pontos de amostragem, tá ok? Então vamos adicionar, tá ok? Então tá aqui o primeiro ponto de amostragem a 4 metros, o segundo ponto de amostragem a 5 metros e o último ponto de amostragem a 5 metros. Então nós já temos aqui, né, a nossa tubulação ela desenhada, tá ok? Então agora nós vamos selecionar aqui elevar, né, e baixar a tubulação, né, tá? Então aqui nós vamos clicar e vamos elevar a tubulação aqui conforme a nossa descrição em 7,5 metros, tá ok? 7,5, né? Dá um aplicar, tá ok? Então a tubulação ela se elevou, né, a 7,5 metros, tá? Agora nós precisamos, né, incluir um ASD, tá ok? Então nós vemos aqui, né, em qualquer ponto da planta, né, tecla da direita, tá ok? E adicionar um ASD 2001, né, um ASD 2002 ou um ASD 2004, né? No nosso caso, nós vamos incluir um ASD 2001, tá ok? Então o ASD foi incluído, né? Só que podemos observar aqui que a frente do ASD está voltado para baixo. Então nós temos que girar, né? Rotacionar esse ASD. Então para rotacionar esse ASD, nós clicamos com a tecla da esquerda, né, para selecionar, e aqui neste ponto nós rotacionamos o nosso ASD, tá ok? Aqui nós vamos rotacionar o nosso ASD. Pronto, o ASD foi rotacionado, né, tá? E agora nós vamos clicar sobre o ASD, né, com a tecla da esquerda do mouse e vamos arrastar ele, né, até a parede, tá ok? Então podemos observar ali, né, que a bolinha ali da tubulação que está em laranja, né, ele se torna azul, né? Isso indica que o ASD ele está alinhado, né, com o início da tubulação, tá ok? Então nós já desenhamos ali o nosso ASD, tá? Agora nós vamos interligar o nosso ASD com a tubulação, tá? Existem as teclas de atalho, né? E que com as teclas de atalho nós conseguimos visualizar, tá? Nesse nosso caso aqui, né, nós vamos dar um atalho Ctrl B, tá ok? Então a tecla Ctrl B, tá? E nós estamos aqui, né, visualizando aqui o nosso ASD de frente, tá ok? Agora nós vamos teclar a tecla da esquerda, né, segurar, e podemos observar, né, aqui na parte superior aqui, né, onde está o início da nossa tubulação, tá ok? Então a nossa tubulação está aqui no teto, nós estamos enxergando ele de frente, né, tá ok? E o nosso ASD está aqui na parte de baixo, tá ok? Então somente para ajudar no desenho, né, esse ASD aqui está atrapalhando um pouco para nós visualizarmos, né? Nós podemos vir aqui em cima, tá ok? E desabilitar, né, o texto ali, o ASD 2001. Então dá um clique aqui, ele desabilita, né, tá ok? E agora vamos rolar a tecla, a roda do mouse para frente,
para dar um zoom para a gente poder facilitar aqui o desenho da nossa implementação aqui, né? Então teclamos com a tecla da esquerda, tá ok? Arrastamos, né? Vamos fazer uma tubulação de 40 centímetros, né? Para baixo. Vamos mais 40 centímetros para o lado, né? E vamos subir 40 centímetros, né? Basta teclar a tecla da esquerda, tá ok? Ele libera essa, digamos, a função de você fazer o desenho da tubulação. E vamos digitar aqui 0,40 também para essa tubulação subindo, né? Então aqui nós vamos teclar a tecla da direita, tá? E vamos colocar acessórios, tá ok? Então adicionar acessórios. E aqui nós vamos colocar um filtro, né? O filtro DFU 911, tá ok? Então dá um mais, né? E incluir o filtro, tá ok? E agora nós vamos desenhar, né, a tubulação, tá? Até chegar no ponto elevado lá, tá ok? Vamos somente trabalhar aqui com o zoom, né, para facilitar a visualização, tá ok? Agora vamos teclar a tecla da esquerda aqui, né, vamos subir com a tubulação, tá ok? Né, vamos fazer aqui novamente, né, para que possamos observar ali, né, tá ok? Então nós vamos subindo, né, até o ponto que ficou azul, ó. Ficou em azul, tá? Indica que ele está no mesmo alinhamento, né? Então aqui ele está na cor laranja, né? A tubulação lá na parte de cima, né? Nós vamos aproximando aqui a ponta da nossa tubulação que estamos desenhando. A hora que ficar azul, indica que ele está no mesmo alinhamento, tá ok? Aí teclamos a tecla da esquerda e agora nós estamos no mesmo alinhamento, tá ok? Podemos aqui, né, fazer a tubulação de interligação, né? Tá ok? Ou nós podemos, né, selecionar o nosso ASD aqui, né? Tá ok? Selecionar todo o equipamento, né? Com a tecla Shift, né? Nós vamos selecionando aqui, né? Todos os elementos, tá ok? E aqui nós podemos mover, né? Então, com a tecla Shift pressionada, nós vamos selecionando, né? Todos os elementos que nós gostaríamos de mover, tá ok? Aqui nós selecionamos, né, tudo que nós gostaríamos de mover. Agora nós viemos aqui, né, tecla da esquerda, seguramos, né, e arrastamos aqui, né, até ele fazer a interligação. Quando aquele círculo, né, em azul mais escuro tiver sinalizando, indica que ele está conectado no ponto, tá ok? Soltar a tecla da esquerda, né, e aqui nós temos a tubulação conectada, né? O ASD conectado na tubulação superior, tá ok? Vamos agora pressionar a tecla Ctrl U, né, para visualizar ele por cima, né? Tá ok? Então tá aqui, né? O nosso ASD, tá ok? Conectado aqui na tubulação, tá? Então tá ok aqui, né? Existe outra função no PipeFlow, né, que é com esta tela apresentada, tecla a tecla da esquerda, né, tá ok? Da direita, tá ok? E mover ele, tá ok? Então essa função ele faz com que a gente consiga, digamos assim, ter uma visão 3D, né? Então vamos só centralizar aqui, tecla da esquerda, né? Pressiona e segura e arrasta aqui para poder fazer a visualização. Então essa é a visualização mais ou menos isométrico, né? Onde nós podemos visualizar o ASD, né? A tubulação subindo e conectado na tubulação superior aqui, tá ok? Então agora nós vamos efetuar o cálculo, né? Efetuar o cálculo dessa tubulação, né? Desse sistema, né? Para ver se está de acordo, né? Então para fazer o cálculo, nós vemos aqui no menu superior, né? Selecionamos cálculos, tá ok? E aqui a gente pode definir, né, se nós gostaríamos de fazer pela EN54 ou NFPA, tá? Nós podemos aqui definir a temperatura ambiente, né, e também a pressão atmosférica do local, tá ok?
E também, né, a norma N54, né, ela tem 3 classes, né, a classe A, B e C. Podemos selecionar em qual classe vai ser determinado, né. A classe C é a, digamos assim, a classe de sensibilidade, né. A é a mais sensível, a B é um pouco mais sensível, né, e a C, digamos assim, é a sensibilidade normal, né. Aqui na parte inferior nós podemos ver a rotação da ventoinha, né? Podemos verificar que ele está em 7.000 RPM, né? Então vamos fazer o cálculo para verificar se essa rotação da ventoinha ela nos atende ou se temos que aumentar ou manter esse 7.000, né? Caso ele tivesse aqui, por exemplo, em 20.000, né? Nós poderíamos optar em reduzir essa rotação, né? Então aqui primeiro nós vamos pedir para ele otimizar, tá ok? Então vamos selecionar aqui otimizar, tá? E podemos observar aqui que tá ok, né? Então ele passou, né? Na norma N54 classe C, né? Então vamos aqui alterar para NFPA, né? Tá? E também vamos pedir aqui para otimizar, né? Então esse projeto nosso, né, tanto em NFPA como em N54, ele tá ok, né? Digamos assim, ele passou, tá ok? Voltando aqui, né, ao planejamento, né? Agora nós vamos gerar aqui o nosso relatório, tá ok? Então aqui para gerar o relatório, né? Ele não tem nenhuma vista, né? Então vamos adicionar a primeira vista, né? Então vamos renomear aqui a vista de, digamos assim, colocar assim, vista superior, né? Então a vista superior, né? Aqui nós podemos, com a roda do mouse, né, dar um zoom, tá ok? Para, digamos assim, a imagem ficar mais visível, né? Tá ok? Então vamos deixar aqui, né, um zoom bem adequado aqui, né, para o nosso relatório, tá ok? Vamos adicionar mais uma vista, tá ok? Essa vista nós vamos denominar de visão 3D, digamos assim, né? Tá ok? E vamos aqui segurar a tecla da direita do mouse, né? E vamos rotacionar, né, o desenho, tá ok? Então, para que seja possível, né, ter uma visualização, digamos assim, 3D do nosso projeto, né? Então vamos aqui diminuir um pouco, né, para poder visualizar a maior parte aqui da sala, né? Tá ok? E aqui para poder facilitar a visualização, né, nós podemos clicar aqui para poder apagar o texto do ASD, tá ok? E também apagar o texto aqui da tubulação, né? Tá ok? Então com isso nós conseguimos ver aqui o ASD, né? E conseguimos ver aqui a tubulação, tá? O filtro, né? E os pontos de amostragem, tá ok? Fica uma, digamos assim, uma visão um pouco mais limpa, né? Tá ok? Agora vamos adicionar mais uma vista, né? E vamos colocar aqui uma vista frontal, né? Tá? Uma vista frontal do ASD. Então aqui nós selecionamos aqui, né? Damos o Ctrl B, né? Que vai mostrar a parte frontal, né? Então aqui nós podemos dar um zoom rolando a roda do mouse para frente, né? Tá ok? E dar um zoom aqui destacando bem como será feita aí a interligação do ASD, né? Tá ok? Então nós temos aqui a vista superior, né? Uma vista 3D, né? Do projeto, tá ok? E a vista frontal, tá ok? Então com essa opção selecionada, nós vamos pedir aqui para gerar o relatório. Então ele está gerando o relatório, tá ok? Vamos aguardar um pouco. O relatório ele já foi gerado, tá ok? Podemos voltar aqui para o planejamento, tá? E podemos também, né, uma ação que, né, deveria ter sido feita antes de gerar o relatório, né?
é preencher esses campos, né? Nome do projeto, número de referência, uma descrição do projeto, né? Endereço do cliente, e essas informações ele apareceria no relatório, tá ok? A gente não executou, né? Tá ok? Mas a gente pode agora, né? Verificar aqui o relatório. E nós temos aqui a primeira página, né, onde tem os detalhes, tá? Do fornecedor, do cliente, né, número de referência, descrição do projeto, nome do ASD, tá ok? Temos aqui a primeira vista que nós criamos, né, a vista superior. Temos aqui a visão 3D, tá? Temos aqui a visão frontal, né, do nosso ASD, tá? Aqui nós temos as definições do cálculo, né, tá ok? Vamos aumentar aqui um pouco a parte do zoom, né, tá ok? Ok, então nós já temos aqui a definição do cálculo, né, rotação da ventoinha, temperatura ambiente, a pressão atmosférica, né, então um detector SSD, tá ok, foi calculado de acordo com a NFPA, tá, a sensibilidade, né, do sistema, tá ok, nós temos aqui os pontos de aspiração, né, que foram definidos, né, aqui nós temos aqui a nossa lista de materiais, tá, e é o relatório completo, né, que nós podemos anexar ao nosso projeto para poder estar apresentando ainda para o nosso cliente. Tá ok? Bom, pessoal, gostaria de agradecer aí a todos, né, pela participação, tá ok? E nos vemos num próximo treinamento. Um abraço a todos.